Você já teve uma ideia incrível e mesmo assim nunca começou? Se você adia seus projetos, planos, ideias, fica comigo até o final porque eu vou te provar que o seu problema não é preguiça. Você se empolga, planeja tudo, cria pastas, salva vídeos, escreve ideias e mesmo assim não começa. Aí o tempo passa, você se culpa e começa a achar que o problema é você. E aí sem perceber, você entra num ciclo. Planeja, não executa, sente culpa e a culpa te paralisa. E o pior de tudo é que você nunca chega a sentir o prazer de ver o projeto se realizando na sua vida. Isso te adoece mentalmente e te mantém exatamente no mesmo lugar. Eu sei que você deve estar aí pensando que o seu problema é a preguiça. Mas, na verdade, o seu problema é o medo. A maioria das pessoas não procrastina porque tem preguiça. Procrastina porque tem medo. Medo de falhar, de não ser bom o suficiente, de ser julgado. Eu sei que começar com medo é desconfortável. A gente se sente inseguro, despreparado, sente que vai ser alvo de fofoca ou de piada. É por isso que o cérebro faz o que ele sabe fazer de melhor, que é te proteger. Ele evita aquilo que pode te gerar frustração, rejeição ou dor, e te empurra para aquilo que é seguro, previsível e confortável. Por isso que você planeja, organiza, consome conteúdo, mas trava na hora de agir. Não porque você é fraco, mas porque agir, para sua mente, virou um risco. E enquanto você tentar vencer isso, se cobrando demais, o medo só vai crescer. O caminho não é a força de vontade, é reduzir o risco que o seu cérebro enxerga na ação. Quando a ação parece segura, o medo diminui. E é assim que você começa a vencer a procrastinação. Então pare de se chamar de preguiçoso. Você não tá parado porque não quer. Você tá parado porque tem medo. E medo não se vence se atacando. Medo se vence com segurança. Cada vez que você escolhe uma ação pequena, você mostra pro seu cérebro que não tem perigo. E aos poucos, o medo diminui, a culpa perde força e o movimento volta. Você não precisa virar outra pessoa. Você só precisa começar de um jeito que seja menos ameaçador para o seu cérebro. Agora você já entendeu que o seu problema não é a preguiça, é o medo. Mas o medo, ele não chega pra você dizendo eu sou o medo. Ele se esconde, ele muda de forma, cria justificativas e passa despercebido no seu dia a dia. Então agora a gente vai destrinchar essas camadas, como esse medo se materializa na sua vida, quais máscaras ele usa e como identificar elas para que você consiga vencê-las de uma vez por todas. Então, a primeira camada do medo é a comparação. Hoje em dia a gente vive num século que está tão imerso no mundo virtual que, apesar de virtual, afeta diretamente na vida real. Você entra no Instagram e começa a se comparar com pessoas que estão anos à sua frente ou que começaram em condições melhores que você. É como se você estivesse no capítulo 1 se comparando com pessoas que estão no capítulo 20. E aí, quando você mal percebe, você está com a mente adoecida e cheia de ansiedade e transtornos. Eu quero que você entenda que a vida postada não é uma representação verdadeira da vida real. Ela é editada, é um recorte, é um retrato falso. Eu sei que você já sabe disso, mas às vezes a gente precisa ouvir de uma terceira pessoa. Por isso eu vou te falar uma coisa. Você não está atrasado. Você só está olhando para quem começou antes de você. Comparação constante transforma sonho em frustração. Enquanto você se compara, o tempo passa e o projeto continua parado. A comparação não te motiva, te paralisa. Isso não é motivação, é medo disfarçado. A segunda camada do medo é o conforto. O seu cérebro não quer que você cresça, ele quer que você fique confortável. É como se ele fosse preguiçoso mesmo. Ele não quer gastar energia, ele não quer se exercitar, ele quer viver com o mínimo de esforço possível. Se o cérebro fosse uma pessoa e pudesse ser classificado, eu diria que ele tem uma personalidade medíocre. Ele quer viver na média, sem grandes feitos ou grandes esforços. Então, eu acho que já deu pra entender, né, como que o cérebro funciona. O ponto é, começar algo novo gera desconforto. E o cérebro troca isso por prazer imediato. Por isso é tão fácil pegar um celular e tão difícil começar um projeto. Eu tô falando isso pra você entender que a culpa não é sua por você ter sonhos, porém travar na hora de tirar eles do papel. Isso acontece porque você tá indo contra a natureza do teu cérebro. É como se você fosse uma pessoa ambiciosa, mas com um cérebro medíocre. É uma luta invisível da ambição contra a mediocridade, por isso é difícil. Mas você não precisa que seja fácil, só precisa que não seja impossível. É essa mentalidade que você tem que ter. A próxima camada do medo é a justificativa de que eu não tenho tempo. Você não procrastina porque não tem tempo. Você procrastina porque você não conectou o seu projeto a algo emocionalmente importante para você. Quando algo importa de verdade, a gente simplesmente dá um jeito.
A gente deixa de lado as dificuldades e encara do jeito que dá, com as condições que tem. Se você quer deixar o seu lado ambicioso ganhar, o lado que vai ter prosperidade, quando eu falo prosperidade, eu não tô falando só de dinheiro, não. Eu tô falando de saúde, educação, felicidade e tudo mais que se puder acrescentar. Se você quer deixar esse lado ganhar, você vai precisar vencer as suas desculpas. Você tem que ser maior que as suas objeções. O cenário perfeito não existe. Isso é uma fantasia que o seu cérebro conta pra si mesmo e você cai igual um patinho. Enquanto isso, o tempo passa, você não alcança as coisas que almeja e depois se sente com a pior sensação do mundo, a frustração. Então, sem enrolação, vamos direto pra solução. Como parar com a procrastinação? Começar pequeno. O segredo não é fazer muito, é começar pequeno. Não é vou ler 20 livros, é ler uma frase. Não é vou mudar de vida, mas sim dar o primeiro passo. Escreva uma página, grave um vídeo, trabalhe por 20 minutos, corra por 5. Seja qual for a sua meta, divida ela em ações menores e comece a fazer sem pensar muito. Faz o trabalho de formiguinha, executa aos poucos, passo a passo, vá com calma, sem pressa. Porque olha, eu vou te falar uma coisa. É mais importante ser constante do que ser veloz. Tanto é que tem aquele ditado que fala que a pressa é inimiga da perfeição. Eu ainda diria melhor. A pressa é inimiga da realização. Você fica tão preocupado em ter um resultado rápido que acaba metendo os pés pelas mãos. Faz o seguinte, cria uma rotina simples, um horário, um compromisso com você mesmo, mas algo pequeno, não grande. E declare que não importa o que acontecer, essas tarefas serão cumpridas. Sabe por que eu tô falando isso? Porque toda vez que você começa algo, mesmo que pequeno e desmotivado, você muda a forma como você se enxerga. Você para de ser uma pessoa que só planeja e começa a ser alguém que executa. E isso é absurdamente poderoso. Para a mente, para sua cabeça. Isso fortalece o sentimento de autoconfiança dentro de você e você passa a acreditar mais em si mesmo. E assim você rompe o ciclo vicioso de planejar algo, não tirar ele do papel e se frustrar por isso. Então confia em mim, faz o trabalho de formiguinha e deixa a mágica acontecer. É isso, chegamos ao fim, mas antes de ir embora, eu quero deixar uma pergunta para você. Qual é o menor passo que você pode dar hoje? Não amanhã, mas hoje. Sabe, comece pequeno, comece com medo, comece inseguro, mas comece. Só comece. Porque projetos não morrem por falta de talento. Eles morrem por nunca terem começado. Se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve no canal porque eu vou falar sobre isso e muito mais nos próximos vídeos. Um beijo no coração.